Olá meus amigos, aqui estamos para a aula de número 43 do nosso curso completo de CorelDRAW e hoje eu quero te mostrar como criar um efeito de iluminação nos textos, algo próximo ao efeito de neon. Eu não vou chamar isso de efeito neon porque tem efeitos melhores que são possíveis fazer usando o Photoshop. Eu vou falar efeito de iluminação porque vai ficar algo satisfatório, mas um pouco ainda distante da realidade que o Photoshop e outros softwares de manipulação 3D, por exemplo, consegue criar. Mas sim, vai ficar um resultado bem interessante, bem satisfatório. Eu vou usar como exemplo nessa criação as palavras Black Friday, mas você pode usar qualquer outro texto ou o que você quiser. Com o seu CorelDRAW aberto, use o atalho Ctrl N para criar um novo documento. Eu vou mudar aqui a unidade de medidas para pixels e vou colocar o tamanho de 1200 por 1200 para usar isso posteriormente no Instagram. Então aqui com o meu objeto já criado, eu vou dar 2 cliques na ferramenta de retângulo e vou pintar isso com a cor preta. Vou clicar com o direito nesse fundo preto e vou marcar bloquear objeto. Isso aqui é só para a gente conseguir identificar o que vamos criar por cima. Então vou digitar aqui as palavras. Vou mudar a fonte para Gotham Black, uma fonte que costumo usar sempre aí, o pessoal sabe. Vou pintar aqui com esse tom de verde e vou mandar aqui para o centro do meu objeto. Vou usar o atalho Ctrl K para separar uma palavra da outra. Com todas as duas selecionadas, vou usar o atalho Ctrl Q para assim convertê-las em curva. Perceba que à medida que a gente vai usando qualquer cor dentro do nosso projeto, elas vêm caindo aqui para baixo. Tá? Essa paleta de cor é referente às cores que vamos usando ao decorrer das criações. Com a palavra Black selecionada, eu vou posicionar a palavra Friday aqui no canto. Com a palavra Black selecionada, eu vou aumentar um pouquinho mais e vou clicar no X aqui na paleta de cores. Você pode clicar em qualquer X da paleta de cor para remover o preenchimento de um objeto, né, de um vetor ou de um texto, por exemplo. E agora eu vou clicar com o botão direito na cor verde, para assim criar esse contorno, esse texto vazado, por assim dizer. E agora eu vou usar o atalho Ctrl Shift Q para fazer com que isso deixe de ser um contorno e passe a ser um objeto. E você vai entender o porquê disso mais na frente. Pressione agora a letra G do seu teclado, automaticamente você vai selecionar a ferramenta de gradiente e nós precisamos aplicar um gradiente aqui. Porque eu pedi para você converter esse texto em um objeto e não simplesmente deixar ele já convertido em curva. Vou te mostrar aqui agora. Vou dar um Ctrl Z rapidinho aqui para voltar. Deixa eu só deixar como estava aqui. Pronto. Se por acaso eu pegar minha ferramenta de gradiente e tentar aplicar um gradiente aqui, olha o que acontece. Ele aplica um gradiente no preenchimento. E não é isso que eu quero agora. Eu quero que o gradiente ou essa transição de cores seja aplicada no contorno, nessa parte verde aqui de fora e não no centro. Mas enquanto ele for um objeto, né, enquanto ele for um texto convertido em curva, isso não vai ser possível. Então a gente precisa usar o atalho Ctrl Shift Q para assim convertê-lo em um objeto. E agora se eu pegar a ferramenta de gradiente, eu consigo aplicar o gradiente somente no contorno. Pode ver que aqui em cima está branco e aqui embaixo continua verde. Vou marcar as duas pontas com esse verde. Vou dar 2 cliques nessa linha aqui, 2 cliques rápido para criar mais uma caixa de cor. E aqui eu vou pintar de branco para deixar mais ou menos assim. Então vou pintar com esse verdezinho mais claro aqui para ficar um efeito mais interessante, tá? Então as bordas a gente deixa o verde mais escuro e aqui no meio a gente deixa tom mais claro. O que a gente vai fazer agora? Qual é o próximo passo? Com esse objeto, essa palavra selecionada, use o atalho Ctrl C, Ctrl V para duplicar, ou se você estiver usando o teclado que tem a parte alfanumérica, simplesmente aperte a tecla mais, que ele já vai fazer uma cópia. Com essa cópia selecionada, no menu Bitmap, converter em bitmap, marque a opção 24 bits e dê um OK. A gente converteu essa cópia agora em uma imagem, ela já não é mais um vetor. Então nós vamos retornar na aba Bitmap, tá? Com esse bitmap selecionado, e vamos na opção desfocar e desfocagem de movimento. Aqui eu estou deixando o raio em 35, né, o pixel em 35 e a direção com 52. Você pode ir testando valores aí e ver o que melhor te agrada. A gente quer, na verdade, só criar esse efeito de luz indo para o canto, né, para as canteiras dessa palavra. Então eu vou dar um OK aqui, para mim já está interessante. Com esse desfoque selecionado, aperte a tecla mais do seu teclado para fazer uma cópia e mais uma cópia. Eu vou deixar com duas assim,
tá? 3 cópias na verdade, para mim já está interessante. Selecionei tudo e vou dar um Ctrl G para agrupar. Vamos trabalhar agora nessa palavra Friday. Vou apertar a letra P para mandar ali para o centro. Vou posicionar aqui embaixo. Vou deixar desse tamanho mesmo, acho que está interessante. Ou diminuir um pouco. Pronto, aqui está interessante. A gente vai fazer a mesma coisa por hora. Remover o contorno e aplicar, remover o preenchimento na verdade, e aplicar um contorno bem fino aí desse jeito. Agora nós vamos usar o atalho Ctrl Shift Q para converter essa palavra em um objeto, repetindo o processo que fizemos em cima. E vamos usar o atalho Ctrl F9 para abrir essa caixa de contorno aqui. Nós vamos deixar a opção contorno externo marcado e também canto arredondado. Vamos deixar com 3 pixels e clicar em aplicar. Antes que você faça qualquer coisa, em seguida você vai usar o atalho Ctrl K. Clicou em aplicar, usa o atalho Ctrl K para assim separar o contorno do seu objeto. Aqui fora agora a gente vai pintar com um tom mais escuro de verde. Tá? Deixa eu só achar aqui um tom mais escuro. Tendo marcado aqui essa opção, com esse contorno selecionado, vamos vir na aba Bitmap, converter em Bitmap e vamos deixar a opção 24 bits e dar um OK. Depois disso, nós vamos voltar em Bitmap, desfocar e dessa vez vamos usar desfocagem gaussiana. Não muito desfocado, mas também não muito grosso. Desse jeito aqui tá bacana, tá? Vou selecionar tudo, vou diminuir um pouquinho, deixar mais ou menos ali no centro e vou agrupar também. Selecionei tudo e usei o atalho Ctrl G. Agora eu vou fazer uma cópia dessa palavra black aqui para o lado e vou usar o atalho Ctrl U para desagrupar tudo. O que me interessa aqui na verdade é só um dos efeitos de desfoque. O resto aqui eu já posso deletar. Com esse efeito desfocado do lado, clico nele uma vez, clico nele mais uma vez, até aparecer essas alças de rotação. Vou rotacionar aqui um pouquinho, deixar mais ou menos desse jeito, e vou começar a posicionar aqui metade da palavra dentro do meu objeto. Nessa parte aqui eu vou deixar somente o C e o K ali, pegando um pouquinho do A. Aqui embaixo também vou fazer a mesma coisa, só que ao contrário. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Deixa eu diminuir essa palavra Black Friday aqui, deixar um pouquinho menor ali no meio, tá? O efeito aqui acabou sumindo um pouco, mas depois a gente aumenta. Eu vou clicar em cada uma delas segurando a tecla Shift. Clico em uma, clico na outra e na outra. As 4 estão selecionadas. Agora eu vou usar o atalho Ctrl G para agrupar. Vou clicar com o botão direito nesse fundo preto e desbloquear. Com esse fundo preto ainda selecionado, eu seguro a tecla Shift e clico nas palavras que estão aplicado o desfoque. Depois disso eu venho aqui em cima na minha barra de propriedades e clico em interseção. A gente fez nada mais nada menos do que um recorte e essa parte de sobra a gente pode deletar. Com essas 4 imagens selecionadas, a gente vai usar a tecla mais ou fazer uma cópia em cima delas. Então vamos copiar só para ficar mais forte. Deixar desse jeito aí. A gente agora vai pegar a ferramenta de retângulo, vai criar um retângulo aqui mais ou menos assim, que comporte a palavra Black Friday dentro. Vou apertar a letra P para mandar ali para o centro. E vou centralizar com essa palavra Black Friday. Vou pegar esse retângulo, vou pintar aqui com esse tom de verde. Vou fazer a mesma coisa, né? Ou seja, usar o atalho Ctrl Shift Q para transformar isso em um objeto. E vou aplicar aqui um contorno de 5 pixels. E vou dar um Ctrl K para separar o contorno do quadrado. Pego o contorno branco, pinto aqui, né, com um tom de verde aqui mais escuro. Venho na opção Bitmap, converter em Bitmap, 24 bits e OK. Retorno em Bitmap, desfocar, desfocagem gaussiana e aplico aqui também o desfoque. Aqui a gente já tem um desfoque legal, eu posso até duplicar se eu quiser deixá-lo um pouco mais forte, tá? Isso aí fica a seu critério, vocês podem ir controlando isso aí com transparência ou deixar mais claro, vocês que sabem. Aqui a gente já tem um efeito bacana de iluminação, tá? Não vou chamar isso de neon, mas você pode trabalhar nisso, deixar ele mais próximo ainda do efeito de neon. Se você quiser, você pode colocar no Google e pesquisar sobre paredes, né? Algo desse tipo aqui mais ou menos. Deixa eu só pegar aqui e colocar no fundo dessa palavra, tá? E aí trabalhando um pouco mais. Não vou mostrar isso aqui agora, como eu tinha dito, o efeito que eu queria mostrar para você é um efeito de iluminação, mas vocês podem botar a criatividade de vocês aí em prática e ir treinando dentro do CorelDRAW. Se inscrevam no canal, é muito importante que você faça isso. Avalie esse vídeo como gostei, tá? Compartilhe com seus amigos que possam ter interesse e por hoje era isso, a gente se vê na próxima.